Olá pessoal, professor Alessandro aqui mais uma vez no meu canal, mostrando um pouquinho mais de matemática para vocês. A gente vai falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Lembrando que essa aula já tem aqui nesse canal, mas falando sobre trigonometria, razões trigonométricas, né? E agora eu vou fazer especificamente o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras trabalha os lados do triângulo retângulo, em especial o triângulo mais utilizado aí na nossa vida matemática é o triângulo retângulo, né? E para a gente achar qualquer um dos lados do triângulo retângulo, é utilizado o teorema de Pitágoras, né? E aqui está demonstrando exatamente o que é. Bom, mas chega uma hora na matemática que você precisa decorar fórmulas, saber como funciona, qual o mecanismo dela. E nós temos nossa primeira fórmula, a fórmula de Pitágoras. Triângulos todos têm três lados, tá? O triângulo retângulo em especial é um triângulo que tem um ângulo reto, o ângulo que vale 90 graus. Esse quadradinho com uma bolinha no meio é um ângulo reto de 90 graus, tá? A gente vai começar a descobrir nomes diferentes. O maior lado do triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos, tá? Então, o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados é chamado de catetos, tá? Bom, esses catetos, para trigonometria, eles têm nomes diferentes. Bom, o cateto que está em frente à hipotenusa é o cateto oposto. E o cateto que está ao lado da hipotenusa é o cateto adjacente. Cateto adjacente. E isso a gente vai trabalhar muito em trigonometria, não vamos usar esses nomes agora. Mas eu queria que você soubesse que o cateto é o oposto e o outro cateto é adjacente. A gente vai trabalhar agora a nossa primeira fórmula do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa do maior lado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, hipotenusa H. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras, tá? Você pode ver isso aqui em alguns livros dessa forma aqui. H como hipotenusa e C como cateto. Mas é mais utilizado nos livros atuais essa outra fórmula aqui. A hipotenusa seria a letra A. Então, A ao quadrado é igual aos catetos. Um cateto é o B e o outro cateto é o C, ambos ao quadrado. Então, o que acontece aqui? É a mesma fórmula, mas utilizando, vamos dizer assim, a nomenclatura universal, o A, e o B e o C, né? Essa nomenclatura é mais vista nos livros. A ao quadrado é igual a B mais C ao quadrado. Essa é a fórmula. É a fórmula do Teorema de Pitágoras. E você vai ter que saber, toda vez que você olhar um problema que tenha um triângulo retângulo e você tenha os dois lados e faltar um, tem que utilizar o Teorema de Pitágoras. Você já vai associar diretamente a Pitágoras e vai associar essa fórmula aqui. Tudo bem? Eu vou passar agora os dois ou três exemplos para a gente fixar, que na prática a gente acaba aprendendo melhor. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro exemplo, tá aqui, ó. É um triângulo retângulo, tem um ângulo reto. Um lado vale 6, o outro lado vale 8 e o outro lado nós não sabemos. Isso que a gente quer achar. Antes disso, tem um macete, na verdade, para você descobrir sem errar quem é a hipotenusa dos triângulos retângulos. O macete é o seguinte, sempre que você olhar um triângulo retângulo,
você traça uma seta bem na frente do ângulo reto. O lado que tiver na frente da seta é a hipotenusa. Não tem erro. O lado que tiver na frente é a hipotenusa. Por quê? Porque a primeira pergunta que eu faço para resolver o teorema de Pitágoras é quem é a hipotenusa? Aí você vai olhar, nesse caso você vai perceber que é o x, né? Que é o valor que a gente quer achar, é a hipotenusa. Tá? E os outros casos pode ser que mude. Então é bom a gente saber quem é a hipotenusa. No começo é interessante você sempre escrever a fórmula antes de começar a resolver, para você decorar. Nunca mais esquecer desse cara aqui. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E agora eu vou pegar os dados que eu tenho na minha figura e vou inserir nessa fórmula. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x. Então, nesse caso aqui, a hipotenusa é representada pela letra A. Eu vou substituir o A pelo x. Vai ficar x ao quadrado. O B mais o C são os catetos. Não importa a ordem deles, eu posso colocar qualquer ordem, tá? O B aqui eu vou colocar 8. 8 ao quadrado, que é B ao quadrado. E o C eu vou colocar C, 6. 6 ao quadrado. O que aconteceu aqui? Voltou a potenciação. Lembra da potenciação? Multiplicar pelo mesmo número? Lembra da potenciação? Quem manda no número, quem manda na potência é o cara pequeno, o número lá de cima. Ele manda quantas vezes o cara grande é multiplicado por ele mesmo. Isso é a definição de potência. O cara pequeno manda no cara grande. Então vamos lá. X ao quadrado é igual 8 elevado ao quadrado. O 2 está mandando 8 ser multiplicado duas vezes. Então 8 vezes 8, 64. Ok? 2 elevado ao quadrado. 2 está mandando 6 elevado ao quadrado. O 2 está mandando 6 ser multiplicado duas vezes por ele mesmo. 6 vezes 6, 36. Tá bom? Então, quanto que é meu x ao quadrado? É 64 mais 36. Lembre-se, muita gente erra conta demais. Muita gente erra conta da segunda, terceira, quarta série. Por quê? Falta de atenção. Não é porque não sabe. Tá fazendo outra coisa, tá pensando em outra coisa e erra conta demais. Então vamos se concentrar, tá bom? 64 mais 36 é 100. X ao quadrado é igual a 100. Só que eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber o valor de x. Então esse número 2 aí, ele vai ter que sair daqui. Ele vai ter que ir para o outro lado. Lá na nossa equação, quando você mudava um número de um lado para o outro, se era mais ficava menos, se era menos ficava mais. Lembra? Invertia o sinal. Quando o número estava multiplicando a letra, ele estava grudado na letra, ele estava multiplicando. Se ele passasse para o outro lado, ele passava dividindo. O inverso da multiplicação é divisão. Só que esse 2 é uma potência. Eu vou ter que passar esse 2 aqui, ó, para esse outro lado da igualdade. E qual que é o inverso da potenciação? Toda operação tem o seu inverso. Mais é menos, vezes é dividir, e potência é o quê? O inverso da potência é raiz, né? O 2, no caso, vira uma raiz quadrada. Então, eu passei o 2 para o outro lado, virou raiz quadrada de 100. Então, qual que é o valor do meu x? A gente vai descobrir agora uma coisa que a gente não via. E vai ser fácil você saber por quê. Raiz quadrada de 100 é 10. Qual número multiplicado duas vezes por ele mesmo é 100? 10. 10 vezes 10 é 100. Só que a partir de hoje você vai descobrir que a resposta não é somente 10. A resposta é mais ou menos 10. Professor, por que mais ou menos 10? Explico. Quanto que é 10 vezes 10? 100, ok? E quanto é menos 10 vezes menos 10? Menos 10 vezes menos 10, menos com menos, mais 10 vezes 10,
100. Então, tanto 10 positivo como 10 negativo, se for multiplicar por ele mesmo, o resultado vai ser 100. Então, é justo dizer que a resposta é mais 10 ou menos 10. Tudo bem? Ah, eu nunca vi isso. A partir de agora você viu e tem que levar para você isso que é a verdade. Ok? Segundo exemplo. Vamos lá. Olha lá. Tem um triângulo retângulo com os dados lá e está faltando uma coisa. Primeira pergunta. Quem que é a hipotenusa? Trace uma reta num ângulo reto e eu vou descobrir que a hipotenusa quem é? Olha lá na frente da reta. É o 10. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a nossa famosa fórmula. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Por quê? Para não esquecer mais. Você vai ver, chega uma hora que você não vai esquecer mais Pitágoras, tá? Então, meu A, nesse caso, a hipotenusa, é o 10. Então, 10 ao quadrado. B pode ser qualquer um. Colocar o x e o c, o 6. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. O x ao quadrado eu não sei. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Na equação, eu descobri que sempre eu tenho que deixar o x sozinho, que eu quero saber o valor de x. Isso aqui é uma equação. Mas o x está ao quadrado, mas não importa, ele tem que ficar sozinho. E o que eu faço para ficar sozinho? Antes de tudo, eu queria dizer para vocês que em uma igualdade, tanto faz o lado que você coloca as coisas, porque não vai fazer diferença. Aí você não entendeu, mas você vai entender agora. Preste atenção, numa igualdade qualquer, é um exemplo. 10 é igual a 2 vezes 5, sim ou não? 10 é igual a 2 vezes 5, porque 2 vezes 5 é 10, não é? Então, 2 vezes 5 é igual a quem? 10. Isso tá certo? Sim, 2 vezes 5 é 10 e 10 é igual a 2 vezes 5. Então, vocês perceberam que não importa o lado da igualdade que eu coloque os números, será sempre igual? Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre as coisas vão estar do jeito que você conhece. E isso não quer dizer que esteja errado. Então, observem, sempre quando a gente faz a conta, o x fica do lado esquerdo. E é comum. Só que pode acontecer de o x estar lá do lado direito. E, tudo bem, a conta vai continuar assim. Preste atenção. 100 é igual a x ao quadrado mais 36. Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou passar para esse outro lado. Ok? Então, 100. Quando esse 36 passou, ele é mais. Ele vai passar menos. Porque o sinal inverte quando ele pula o sinal de igual. Pula a nossa cerquinha aqui. Então, agora ficou 100 menos 36 igual a x ao quadrado. 100 menos 36 é 64, igual a x ao quadrado. Observem que agora eu tenho que deixar o x sozinho, e aquele 2 vai ter que sair de lá. Como que ele sai? Ele passa para o outro lado como o quê? Como raiz. Como raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 64. Ele está ao contrário, né? Está ao contrário, mas é uma igualdade, tanto faz de um lado como o outro. E para arrumar a nossa vida, a nossa resposta, a gente põe do lado certo, que a gente já conhece. Qual número multiplicado 2 vezes por ele mesmo é 64? Mais ou menos 8. Porque 8 vezes 8 é 64. E por que mais ou menos? Porque 8 vezes 8 é 64 e menos 8 vezes menos 8 também é 64. Por isso do mais ou menos. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Bom, observe aqui, nesse exemplo, que tem alguma coisa diferente que os normais.
os valores que eu coloquei no lado do triângulo, eles já estão dentro da raiz. Aí isso complica um pouco, né? Não necessariamente. A gente vai descobrir que não. Primeira pergunta. Quem que é a hipotenusa? Observe. É o x. Qual que é a nossa fórmula? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o A? O A é o x, a hipotenusa, x ao quadrado. O B, eu posso colocar raiz de 24 e o C, raiz de 40. Observem que na fórmula o B e o C estão ao quadrado. Então as raízes também vão ter que estar ao quadrado. Tá? Eu coloquei entre parênteses aqui para eu visualizar que a raiz toda está ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem. Tá diferente? Tá diferente, mas não tem nada demais. Ok? X ao quadrado é igual. Gente, a gente já falou isso em decomposição. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, eu corto o quadrado e corto a raiz. Da mesma forma, eu tenho uma raiz elevada ao quadrado. Se a raiz é quadrada e está elevada ao quadrado, o que eu posso fazer? Cortar a raiz com o quadrado e tirar o número inteirinho de dentro, sem mexer e sem nada. Eu cortei a raiz, cortei o quadrado, tirei o 24. Cortei a raiz, cortei o quadrado, tirei o 40. X ao quadrado é igual a 24 mais 40, que é quanto? 64. Então aquela coisa toda já acabou, né? O que vai acontecer com esse quadrado aqui? Ele vai passar para o outro lado como o quê? Como raiz quadrada. Então meu x vai ser igual a raiz quadrada de 64. Então meu x vai ser igual a mais ou menos 8. Então, e tem mais coisa? Tem mais coisa, mas esse aqui é o básico que você vai começar a ver agora de Teorema de Pitágoras. Então, espero que eu tenha ajudado o sininho para ver quando eu posto o vídeo. E vamos que vamos, né, gente? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.